Sabe quando você pensa que encontrou o amor da sua vida e descobre que você era só uma peça de um jogo sujo? Eu fui usado como álibi em um esquema de traição que quase destruiu uma empresa inteira. E o pior, a vingança que eu bolei foi tão perfeita que ela nunca soube que fui eu quem acabou com a vida dela. Se você quer saber até onde uma pessoa pode ir para se proteger usando outra como escudo, essa história vai te chocar. Antes da história começar, comente de onde está assistindo e deixe seu like. Quando entrei naquela multinacional, eu era só mais um funcionário novo tentando se encaixar. Primeiro emprego numa empresa grande, você sabe como é. Todo mundo te olha meio de lado, esperando para ver se você vai dar conta ou se vai ser mais um que não passa do período de experiência. Foi no segundo dia que eu a vi pela primeira vez. Vanessa. Ela estava no corredor conversando com o diretor-geral. Séria, profissional. Cabelo preso, roupa social impecável, aquela postura de quem sabe exatamente o que está fazendo. Era a assistente dele, e pelo jeito que todo mundo falava dela, era praticamente a mão direita do cara. Eu não era bobo, sabia que uma mulher como ela não ia nem olhar na minha direção. Eu era o novato do setor financeiro, ela circulava entre os executivos, mundos diferentes. Mas aí veio a surpresa. Na terceira semana, eu estava no refeitório almoçando sozinho quando ela apareceu na minha mesa. Posso sentar aqui? Cara, eu quase engasguei com o sanduíche. Olhei em volta achando que ela estava falando com outra pessoa. Mas não. Era comigo mesmo. Claro. Ela se sentou e começou a conversar como se a gente já se conhecesse há anos. Perguntou da minha adaptação na empresa, se eu estava gostando, de onde eu tinha vindo. Conversa normal, mas vinda dela parecia especial. E foi assim que começou. Nos dias seguintes, ela sempre aparecia. No elevador, no corredor, na copa. Sempre com um sorriso, sempre disposta a trocar umas palavras. Eu comecei a esperar por esses encontros. Era o melhor momento do meu dia. Uma semana depois, ela me chamou para tomar um café depois do trabalho. Nada demais, só um café mesmo. Conheço um lugar legal perto daqui. Eu não acreditei. Vanessa, a mulher que todos os homens da empresa cobiçavam, estava me chamando para sair. Meu primeiro pensamento foi: cara, você deve estar sonhando. O café foi perfeito. Ela era engraçada, inteligente, interessada no que eu tinha para dizer. Me contou sobre a família, sobre os planos dela, sobre como era trabalhar tão próxima da diretoria. Parecia genuína, sabe? Não tinha aquela pose artificial que eu esperava. Quando me ofereci para pagar a conta, ela disse: da próxima vez você paga. Próxima vez. Ela queria me ver de novo. E teve próxima vez. E mais outra. Em 2 semanas, a gente já estava saindo regularmente. Cinema, restaurante, até um show que ela conseguiu ingressos. Tudo fluindo naturalmente, como se fosse destino. O primeiro beijo aconteceu numa sexta-feira, na porta do prédio dela. Foi ela quem tomou a iniciativa, como sempre. Me puxou pela camisa e me beijou ali mesmo, na frente de todo mundo que passava. Queria fazer isso há dias. Eu estava nas nuvens, literalmente. Não conseguia acreditar na minha sorte. Em 1 mês, já estávamos oficialmente namorando. Ela que sugeriu. Ela que disse que queria assumir. Que não via sentido em ficar escondendo o que todo mundo já sabia mesmo. No trabalho, a coisa ficou interessante. As pessoas começaram a me olhar diferente. Alguns com inveja, outros com curiosidade. Eu era o cara que estava namorando a Vanessa. Isso me deu um status que eu nunca tinha tido na vida. Ela era carinhosa, atenciosa, mandava mensagem durante o dia, sempre perguntava como tinha sido meu trabalho, se preocupava quando eu chegava tarde em casa. Parecia a namorada perfeita. Mas tinha umas coisas estranhas que eu comecei a notar. Tipo, ela nunca queria que eu fosse buscar ela no trabalho, sempre tinha uma desculpa. Hoje vou sair mais tarde, tenho que resolver umas coisas com o chefe. É melhor a gente se encontrar direto no restaurante. E outra coisa, ela conhecia detalhes sobre mim que eu tinha certeza de não ter contado para ela. Tipo onde eu morava antes de vir para a cidade, qual faculdade eu tinha feito, até sobre a minha família. Quando eu perguntava como ela sabia, ela dava uma risadinha e falava que tinha perguntado pro RH. Quis saber tudo sobre meu namorado. Parecia romântico na época. Agora, pensando bem, era meio esquisito. E tinha os fins de semana. Ela sempre tinha compromissos nos sábados de manhã que não podia cancelar. Coisas de família, ela dizia. Eu nunca questionei muito porque, cara, eu estava feliz demais para ficar criando problema onde não tinha. Ou pelo menos era isso que eu pensava. 3 meses depois, ela começou a falar em morar juntos. Disse que estava cansada de ficar indo e vindo, que queria acordar do meu lado todo dia. Romântico pra caramba, né? A gente combina, você não acha? Somos bons juntos. Eu concordei na hora. Claro que concordei. Estava apaixonado.
achando que tinha encontrado a mulher da minha vida. Foi quando ela sugeriu que eu conhecesse a família dela. Minha mãe está doida para te conhecer. Sempre fico falando de você para ela. Marcamos um jantar na casa da mãe dela para um domingo. Eu comprei uma roupa nova, um vinho caro, flores para a sogra. Queria causar boa impressão. Cheguei na casa na hora certinha. Uma casa bonita num bairro de classe média alta. A mãe da Vanessa veio me receber na porta. Uma mulher de uns 50 anos, bem conservada, mas com um olhar meio desconfiado. Então você é o namorado da minha filha. Não foi uma pergunta, foi uma constatação meio seca. O jantar foi tenso desde o começo. A sogra me fazia perguntas diretas, quase como se fosse um interrogatório. Quanto eu ganhava? Quais eram meus planos? Se eu pretendia casar com a filha dela? Vanessa tentava amenizar o clima, mas dava para perceber que estava desconfortável também. Depois do jantar, Vanessa foi lavar a louça e eu fiquei sozinho na sala com a mãe dela. Foi aí que a bomba estourou. A mulher me olhou nos olhos e soltou. Você tem certeza que quer isso para sua vida? Porque eu já estou cansada de ver homem sendo usado por ela. Cara, eu gelei. Literalmente gelei. Não sabia o que responder. Como assim? Ela suspirou como se estivesse carregando um peso há muito tempo. Minha filha não faz nada sem interesse. Nunca fez. E você? Você é muito ingênuo para perceber o jogo que ela está jogando. Antes que eu pudesse perguntar mais alguma coisa, Vanessa voltou da cozinha. O clima ficou ainda mais pesado. A mãe dela não falou mais nada sobre o assunto, mas aquelas palavras ficaram martelando na minha cabeça. No caminho de volta, tentei tocar no assunto com Vanessa. Sua mãe falou umas coisas estranhas. Não liga para ela. Ela é meio dramática. Sempre achou que nenhum homem era bom o suficiente para mim. A explicação fez sentido na época. Mãe super protetora, normal. Mas aquela frase continuou me incomodando. Já estou cansada de ver homem sendo usado por ela. Usado como? Pra quê? Comecei a prestar mais atenção nas coisas, nos detalhes que antes eu ignorava. Como ela sempre sabia quando eu ia chegar no trabalho, mesmo quando eu não avisava. Como ela sempre tinha desculpas para não me apresentar para os amigos dela. Como ela mudava de assunto sempre que eu perguntava sobre o passado dela. E principalmente como ela ficava estranha sempre que o chefe dela aparecia por perto. André, o diretor-geral. Um cara de uns 40 anos, casado, 2 filhos. Toda vez que ele passava pelo corredor e cumprimentava a gente, ela ficava tensa. Respondia educadamente, mas eu sentia uma energia esquisita entre os dois. Até que um dia eu precisei buscar ela no trabalho. Ela tinha deixado a carteira no meu carro e precisava do cartão de crédito para resolver umas coisas. Liguei avisando que ia subir para entregar, mas ela disse que estava em reunião e não podia atender. Pediu para eu deixar com o segurança da portaria. Mas quando cheguei lá, vi ela saindo do prédio junto com André. Os dois conversando, rindo, parecendo bem à vontade. Quando ela me viu, a cara dela mudou completamente. Ficou séria, tensa, como se tivesse sido pega fazendo alguma coisa errada. André também travou quando me viu. Me cumprimentou meio sem jeito e saiu rapidinho. Que coincidência vocês saírem juntos. A gente estava numa reunião e descemos juntos. Normal. Normal. Tudo era sempre normal para ela. Mas o segurança da portaria me chamou antes de eu ir embora. Rapaz, posso fazer uma pergunta? Você é o tal namorado da Vanessa? Sou, por quê? O cara me olhou com uma cara confusa. É que eu pensei que ela era casada com o Dr. André. Eles sempre saem juntos, chegam juntos, até viagem fazem junto. Semana passada mesmo eles voltaram de São Paulo no mesmo voo. Cara, o mundo girou. Literalmente girou. Eu senti o chão sumir debaixo dos meus pés. Deve ter se confundido. Eles trabalham juntos, só isso. Pode ser. Mas eles se comportam como casal, sabe? Tem intimidade, essas coisas. Voltei para casa atordoado. A cabeça fervilhando de dúvidas, de paranoia, de um pressentimento ruim que não queria ir embora. Será que eu estava sendo paranoico? Será que a fala da sogra tinha me deixado maluco? Ou será que havia algo muito errado acontecendo debaixo do meu nariz? Naquela noite, quando Vanessa chegou em casa, ela estava diferente. Mais carinhosa que o normal. Mais atenciosa. Me fez jantar, ficou grudada em mim o tempo todo, falando sobre casamento, sobre os planos para o futuro. A gente vai ser muito feliz juntos, eu tenho certeza. Mas eu não conseguia tirar da cabeça a cara do segurança quando disse que pensava que ela era casada com André. E principalmente a reação dos dois quando me viram juntos. Era muita coincidência. Coincidência demais para ser só coincidência.
decidi investigar por conta própria. Não conseguia mais dormir direito. Não conseguia mais olhar para Vanessa sem sentir aquele aperto no peito. Tinha que descobrir se eu estava louco ou se realmente havia algo podre nessa história toda. Comecei prestando atenção nos detalhes no trabalho. Chegava mais cedo, ficava mais tarde, observava os movimentos dos dois. E cara, quanto mais eu observava, mais óbvio ficava que havia algo entre eles. A intimidade era gritante. A forma como ele falava com ela, como tocava no braço dela quando explicava alguma coisa, como ela sorria para ele, era diferente da relação profissional que ela fingia ter comigo por perto. E tinha os horários. Descobri que eles sempre chegavam e saíam em horários parecidos. Sempre tinham reuniões que duravam horas. Sempre viajavam juntos a trabalho. Uma tarde, fingindo que tinha esquecido alguma coisa no escritório, voltei depois do expediente. O prédio estava quase vazio, mas vi os dois ainda no andar da diretoria. Subi devagar, sem fazer barulho. Eles estavam na sala dele, porta fechada. Consegui ouvir risadas, vozes baixas, aquele tipo de conversa íntima que você tem com alguém especial. Não conseguia entender as palavras, mas o tom era inconfundível. Quando a porta se abriu, me escondi atrás de uma coluna. Vi ela saindo, arrumando a roupa, passando a mão no cabelo. Ele ficou na porta olhando ela se afastar com aquele sorriso bobo de quem acabou de transar. Cara, meu sangue ferveu. Tudo fez sentido de uma vez. As desculpas, os horários estranhos, a intimidade excessiva. Eles estavam transando ali mesmo, no escritório, enquanto eu trabalhava como um idiota alguns andares abaixo, mas ainda não tinha certeza absoluta. Precisava de mais provas. Comecei a seguir ela. Sim, eu sei como isso soa, mas eu precisava saber a verdade. Descobri que nos sábados de manhã, quando ela dizia que tinha compromissos de família, ela ia pro apartamento dele. Um prédio chique na zona sul da cidade. Fiquei horas na rua observando. Vi ela entrar de manhã e sair só no final da tarde. Sempre com aquela cara de quem tinha passado o dia inteiro na cama. Uma vez consegui ver os dois na varanda do apartamento. Ela de roupão, ele sem camisa, tomando café como um casal normal. A intimidade entre eles era de anos, não de meses. Foi aí que eu entendi que havia algo muito maior por trás de tudo isso. Comecei a fuçar na internet, nas redes sociais dele, no histórico da empresa. E descobri uma coisa interessante. 6 meses antes de eu entrar na empresa, tinha rolado um escândalo envolvendo André. Uma funcionária tinha acusado ele de assédio sexual. A coisa tinha chegado na ouvidoria, quase virou processo. Mas de repente, a mulher retirou a queixa e pediu demissão. Tudo foi abafado, mas ainda dava para encontrar rastros se você soubesse onde procurar. E adivinha quando eu comecei a trabalhar na empresa? Exatamente 3 meses depois do escândalo ser abafado. E quando a Vanessa começou a me dar bola? Logo na segunda semana. As peças começaram a se encaixar na minha cabeça. E cara, a conclusão era nojenta. Resolvi confrontar a mãe dela. Precisava saber se minhas suspeitas faziam sentido ou se eu estava pirado de vez. Apareci na casa dela numa tarde de sábado, quando sabia que Vanessa estava com André. A mulher não pareceu surpresa em me ver. Eu sabia que você ia voltar aqui. Preciso saber a verdade sobre sua filha. Ela me deixou entrar e serviu um café. Ficou em silêncio por um tempo, como se estivesse decidindo o quanto podia me contar. Ela e André se conhecem há 3 anos. Começaram a se relacionar pouco depois que ele foi transferido para cá. Era discreto no início, mas depois ficou óbvio para quem prestava atenção. E por que você nunca disse nada para mim? Porque eu sei como minha filha é. Ela sempre consegue o que quer, não importa quem se lasque no processo. E você parecia feliz. Achei que talvez dessa vez fosse diferente. Mas você sabia que eu estava sendo usado. Ela suspirou fundo. Quando aquela história do assédio estourou, Vanessa ficou desesperada. O caso dos dois podia ser exposto. Ele podia perder o emprego, ela também. Foi aí que ela bolou esse plano. Que plano? Arranjar um namorado de fachada. Alguém que pudesse servir de álibi caso precisasse. Alguém que toda a empresa visse como namorado dela, para despistar qualquer suspeita sobre André. Cara, eu senti vontade de vomitar. Literalmente. O estômago revirou, as pernas ficaram bambas. Ela me contou que tinha escolhido você porque era novo na empresa, meio ingênuo, e porque seria fácil de manipular. Desculpa ser tão direta, mas foi isso que ela disse. E você deixou? Tentei convencer ela a terminar com André e assumir o relacionamento com você de verdade. Mas ela riu da minha cara. Disse que você era útil demais para ser descartado. As palavras da sogra doeram mais que qualquer soco. Útil demais para ser descartado.
Era assim que ela me via, como uma ferramenta. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? André é casado, tem 2 filhos pequenos. E ele nunca pretendeu largar a família por causa dela. Vanessa sabe disso e aceita. Para ela, é melhor ser amante de um diretor do que namorada de verdade de um funcionário comum. Saí de lá arrasado. Completamente destruído. 3 meses da minha vida jogados no lixo. 3 meses acreditando numa mentira, sendo manipulado como um boneco. Mas a raiva começou a falar mais alto que a tristeza. E quando a raiva toma conta, você começa a pensar em vingança. Cheguei em casa decidido a confrontar Vanessa. Ia jogar tudo na cara dela, contar que sabia de tudo, mandar ela pro inferno. Ela chegou no final da tarde toda sorridente, carinhosa como sempre. Me deu um beijo demorado, perguntou como tinha sido meu dia. Amor, tenho uma surpresa para você. Tirou da bolsa um envelope. Separei um dinheiro e reservei uma pousada pra gente passar o fim de semana. Que tal? Só nós 2, sem pressa, sem trabalho. A atuação dela era perfeita. Se eu não soubesse a verdade, teria derretido na hora. Vanessa, preciso te perguntar uma coisa. Fala, amor. Você está transando com seu chefe? A cara dela não mudou nem 1 milímetro, nem piscou, como se estivesse esperando essa pergunta há muito tempo. Quem te disse isso? Não importa quem me disse. É verdade ou não? Ela se sentou no sofá, cruzou as pernas e me olhou com uma frieza que eu nunca tinha visto antes. E se for? Como assim? E se for? Você foi útil, agora acabou. Cara, eu não acreditei no que estava ouvindo. A máscara tinha caído completamente. Não tinha mais fingimento, não tinha mais doçura. Era a Vanessa real falando. Útil pra quê? Pra esconder meu relacionamento com André. Pra todo mundo na empresa saber que eu tenho namorado e parar de suspeitar de alguma coisa. Você cumpriu seu papel direitinho. Você é uma filha da puta. E você é um ingênuo. Achou mesmo que uma mulher como eu ia se interessar por um Zé Ninguém como você? As palavras saíram da boca dela como punhaladas. Cada frase cortava um pedaço da minha dignidade. André e eu estamos juntos há 3 anos. Ele é homem de verdade, tem poder, tem dinheiro. Você é só um funcionário qualquer que nem deveria estar respirando o mesmo ar que eu. Então por que não assumiram o relacionamento de vocês? Porque ele é casado, idiota. E porque após aquela acusação de assédio, qualquer mulher solteira perto dele vira suspeita. Mas uma mulher comprometida? Essa não oferece risco. A frieza dela era assustadora. Como se estivesse explicando um problema de matemática. Agora você pode sair da minha casa e da minha vida. Não preciso mais de você. E se eu contar para todo mundo o que vocês fizeram? Ela riu. Uma risada debochada, maldosa. Quem vai acreditar em você? Você é o ex-namorado rejeitado. Eu sou a assistente de confiança do diretor. Vai parecer desespero, vingança de quem foi chutado. Ela estava certa. Ninguém ia acreditar na minha palavra contra a dela. Além disso, você assinou um contrato de confidencialidade quando entrou na empresa. Qualquer coisa que você falar sobre questões internas pode te custar o emprego. Ela tinha pensado em tudo. Tinha me usado, me manipulado e ainda tinha garantido que eu não pudesse fazer nada contra ela. Agora sai da minha casa antes que eu chame a polícia e diga que você está me ameaçando. Peguei minhas coisas e saí, mas não derrotado. Puto da vida. Naquela noite não consegui dormir. Ficei planejando, pensando em como eu podia me vingar. Ela achava que tinha sido esperta, que tinha pensado em tudo, mas tinha cometido um erro crucial. Tinha contado a verdade para mim. E eu tinha gravado tudo. Está gostando da história? Se você assistiu até aqui, ajude o canal deixando seu like e se inscrevendo no canal. Seu feedback é muito importante para mim. Agora, vamos continuar a história. Na manhã seguinte, acordei com a cabeça mais fria. A raiva tinha dado lugar a uma sede de vingança calculada. Ela achava que tinha me destruído, que eu ia sair de fininho e aceitar a humilhação calado. Mas ela não me conhecia de verdade. A gravação da confissão dela estava no meu celular. Cada palavra, cada deboche, cada insulto. Mas eu sabia que só isso não ia ser suficiente. Precisava de mais. Muito mais. Decidi montar um dossiê completo. Se ia derrubar os dois, tinha que ser de uma vez e para sempre. Comecei investigando as finanças da empresa. Trabalhando no setor financeiro, eu tinha acesso a relatórios de despesas, notas fiscais, comprovantes de viagem. E cara, o que eu descobri foi surreal. André estava usando verba da empresa para bancar os encontros com Vanessa.
Hotéis caros, restaurantes chiques, até joias que apareciam como brindes corporativos. Tudo pago com dinheiro da multinacional. Uma semana de investigação e eu já tinha um arquivo com mais de 20 comprovantes de uso indevido de verba. Dinheiro que deveria ir para projetos da empresa sendo usado para manter uma amante. Mas ainda não era suficiente. Precisava de provas do relacionamento físico entre eles. Foi aí que eu lembrei dos hotéis. Se eles estavam usando verba da empresa, tinha registro de tudo. Nomes, datas, formas de pagamento. E se eu conseguisse as gravações de segurança desses lugares, não foi difícil. Conhecia um cara que trabalhava numa empresa de segurança, cuidava dos sistemas de várias redes de hotéis. Por R$300, ele me conseguiu as imagens que eu precisava. André e Vanessa entrando juntos em quarto de hotel. Abraçados, beijando no elevador, saindo no dia seguinte com cara de quem tinha passado a noite transando. As datas batiam perfeitamente com as notas fiscais que eu tinha coletado. 3 semanas depois de terminar com ela, eu já tinha material suficiente para destruir a carreira dos dois. Mas ainda queria mais. Resolvi investigar o caso de assédio que tinha sido abafado. A funcionária que fez a denúncia se chamava Marina. Consegui o contato dela através de um conhecido do RH. Marquei um encontro numa lanchonete longe da empresa. Marina era uma mulher de uns 30 anos, séria, que tinha saído da empresa 6 meses antes. Você tem coragem de falar sobre o que aconteceu com o André? Ela ficou tensa na hora. Por que quer saber? Contei minha história. Como tinha sido usado, manipulado, humilhado. Como estava montando um dossiê para derrubar os dois. Ela me ouviu em silêncio. Eu sabia que tinha alguma coisa estranha naquela época. Como assim? Quando fiz a denúncia contra André, de repente apareceu uma história de que ele estava namorando alguém da empresa. Ninguém sabia quem era, mas todo mundo comentava. Na época pensei que fosse coincidência. Não era coincidência, era a Vanessa criando um álibi. Aquela víbora sabia o que ele tinha feito comigo e ainda assim ajudou ele a se proteger? A raiva na voz dela era palpável. Ela não só sabia como participou ativamente do plano para te desacreditar. Marina ficou quieta por um tempo, processando a informação. Eu tenho as gravações das minhas conversas com o RH. Na época, guardei tudo porque sabia que iam tentar me ferrar. Se você quiser usar, pode ficar com uma cópia. Cara, era melhor do que eu esperava. As gravações mostravam claramente como André tinha assediado Marina, como ela tinha reagido e como o RH tinha pressionado ela a retirar a queixa. Tem mais uma coisa que você precisa saber. O quê? Eu não fui a primeira. André tem histórico de assédio há anos. Outras mulheres já saíram da empresa por causa dele, mas sempre foi abafado. Ele tem proteção lá de cima. Você tem os nomes dessas mulheres? Tenho. E tenho certeza de que elas vão querer colaborar se souberem que finalmente alguém vai derrubar esse filho da puta. Marina me passou uma lista com 5 nomes. 5 mulheres que tinham sido assediadas por André ao longo dos anos. 5 carreiras destruídas para proteger um canalha. Passei as 2 semanas seguintes entrando em contato com todas elas. Cada conversa me deixava mais puto, mais determinado a acabar com ele. Todas tinham histórias parecidas. André abusava da posição dele para assediar funcionárias. Quando elas resistiam, ele inventava motivos para demiti-las ou fazer suas vidas um inferno até elas pedirem demissão. E em todos os casos, o RH fazia vista grossa. Era um esquema bem montado para proteger André e silenciar as vítimas. 2 dessas mulheres toparam gravar depoimentos detalhados sobre o que tinham sofrido, com datas, horários, testemunhas, material suficiente para processar André e a empresa. Enquanto isso, continuei coletando evidências do caso com Vanessa. Consegui acesso aos e-mails corporativos dos dois através de um colega da TI. O cara não sabia o que estava fazendo. Achava que eu estava investigando uma suspeita de vazamento de informações. Os e-mails eram uma mina de ouro. Conversas íntimas, marcação de encontros, até fotos que eles trocavam durante o expediente. Tudo usando os computadores da empresa. Um e-mail em particular me chamou a atenção. Era de 3 meses atrás, bem na época que Vanessa tinha começado a namorar comigo. André escrevia: "Tem certeza que esse plano vai funcionar? E se o cara descobrir?" Vanessa respondia: "Relaxa, ele é burro demais para descobrir alguma coisa, e mesmo que descubra, não vai ter coragem de fazer nada. É muito covarde." Covarde. Ela me chamou de covarde por escrito. Outro e-mail era ainda pior. Como está sendo fingir que gosta dele? Nojento, mas necessário. Pelo menos não vai durar muito tempo. Assim que essa história do assédio esfriar completamente, eu me livro dele. Cada palavra era uma punhalada. Mas também era mais munição pro meu dossiê.
2 meses depois de terminar com Vanessa, eu tinha montado um arquivo completo. Gravações, fotos, e-mails, comprovantes financeiros, depoimentos de vítimas de assédio. Era material suficiente para destruir não só André e Vanessa, mas para abalar toda a estrutura de corrupção da empresa. O problema era como usar tudo isso sem me queimar no processo. Foi aí que eu tive a ideia genial. Em vez de fazer uma denúncia formal com meu nome, resolvi criar um perfil anônimo e vazar tudo de uma vez. Mas não para qualquer lugar. Ia mandar para 3 destinos específicos que iam garantir o máximo de estrago. Primeiro, a ouvidoria interna da empresa. Segundo, o conselho administrativo da multinacional. Terceiro, a esposa de André. Sim, a esposa dele. Consegui o contato dela através das redes sociais. Uma mulher de uns 35 anos, bonita, mãe de 2 filhos pequenos. Postava fotos da família feliz, sem suspeitar que o marido estava transando com uma subordinada usando o dinheiro da empresa. Criei um e-mail falso com o nome de Um Funcionário Preocupado e preparei 3 versões da denúncia, cada uma adaptada para o destinatário. Para a ouvidoria e para o conselho, foquei nas questões de assédio e uso indevido de verba. Relatórios técnicos, documentos, provas irrefutáveis. Para a esposa de André fiz algo mais pessoal. Mandei as fotos dos 2 juntos, prints das conversas íntimas, comprovantes dos hotéis, tudo com datas e horários. Material suficiente para ela descobrir que o casamento era uma farsa há anos. Na sexta-feira à noite enviei tudo. 3 e-mails bomba que iam explodir na segunda-feira quando as pessoas voltassem do fim de semana. E então me sentei para esperar o show começar. Segunda-feira de manhã cheguei no trabalho normalmente. Cumprimentei todo mundo. Fiz meu serviço. Fingi que não sabia de nada. Às 10 da manhã, André não tinha aparecido ainda. Às 11 começaram os boatos de que ele estava numa reunião de emergência com a diretoria. Ao meio-dia, Vanessa sumiu do andar dela. Às 2 da tarde, os 2 foram chamados para uma reunião com RH e ouvidoria. Saíram de lá 1 hora depois com cara de enterro. Às 4 da tarde, André foi escoltado para fora do prédio com seus pertences numa caixa de papelão. Demitido por justa causa. Vanessa durou mais 2 horas. Saiu às 6, chorando, também carregando uma caixa. Os 2 tinham sido demitidos no mesmo dia. O esquema de corrupção e assédio tinha vindo à tona de uma vez. A empresa não teve escolha a não ser tomar medidas drásticas para proteger a própria imagem. Mas a vingança não tinha acabado, era só o começo. Naquela mesma noite, a esposa de André postou nas redes sociais que estava se separando. Não deu detalhes, mas quem conhecia o casal entendeu que tinha rolo. Nos dias seguintes, o escândalo se espalhou pelo mercado. André era conhecido no meio empresarial, e a notícia de que tinha sido demitido por assédio e corrupção correu rápido. Nenhuma empresa queria contratar um cara com a reputação manchada. Sua carreira executiva tinha acabado. Vanessa tentou arrumar emprego em outras empresas do ramo, mas o mercado é pequeno e todo mundo se conhece. A história de que ela tinha sido demitida junto com André levantou suspeitas. Os recrutadores começaram a fazer perguntas incômodas. Em 2 meses, ela ainda estava desempregada. A conta do apartamento ficou pesada, teve que se mudar para um lugar menor. A vida de luxo que ela levava às custas de André tinha acabado. E o melhor de tudo, ela nunca soube que fui eu. As investigações da empresa concluíram que alguém de dentro tinha vazado as informações, mas nunca conseguiram identificar quem. Interrogaram vários funcionários, inclusive eu, mas eu interpretei o papel de surpreso e indignado com perfeição. Nossa, que absurdo! Nunca imaginei que André e Vanessa fossem capazes de uma coisa dessas. 6 meses depois, encontrei Vanessa por acaso num shopping. Ela estava trabalhando numa loja de roupas, ganhando salário mínimo. O cabelo não estava mais impecável, a roupa não era mais de marca, o semblante era de quem tinha perdido tudo. Me viu e baixou a cabeça com vergonha. Não teve coragem nem de me cumprimentar. Naquele momento senti que minha vingança estava completa. Ela tinha me usado, me humilhado, me chamado de covarde. Mas no final, o covarde tinha sido mais esperto que ela. Às vezes me pergunto se exagerei. Se a vingança foi além do que ela merecia. Mas aí eu lembro da frieza com que ela me dispensou. Do deboche na voz dela quando disse que eu tinha sido útil. E a culpa passa. Ela brincou com fogo. E se queimou. 1 ano depois, eu estava numa posição muito melhor na empresa. Com André fora do caminho, o ambiente de trabalho melhorou drasticamente. Sem o esquema de corrupção e assédio, as coisas começaram a funcionar de verdade. Recebi até uma promoção. O novo diretor reconheceu meu trabalho e minha dedicação. Irônico, né? Vanessa me chamou de Zé Ninguém, mas no final quem cresceu profissionalmente fui eu. Uma tarde, estava saindo do trabalho quando encontrei Marina na rua.
Ela tinha voltado para a empresa depois que André foi demitido. Agora ocupava um cargo de gerência que deveria ter tido há muito tempo. E aí, como estão as coisas por lá? Muito melhor. André fez um estrago que durou anos, mas aos poucos a empresa está se recuperando. E você? Como está lidando com tudo o que aconteceu? Ela sorriu. Um sorriso genuíno de quem tinha encontrado paz. Sabe, no início eu fiquei com raiva por ter demorado tanto para a justiça ser feita. Mas depois percebi que às vezes as coisas acontecem no tempo certo. Se eu tivesse conseguido derrubar André na época, talvez ele tivesse encontrado uma forma de se proteger e continuar fazendo mal para outras mulheres. E agora? Agora ele não consegue emprego nem como office boy. A ficha dele está queimada no mercado inteiro. E o melhor, outras empresas começaram a investigar casos parecidos. Nosso escândalo abriu os olhos de muita gente. Era verdade. Nos meses seguintes, vários executivos foram demitidos por assédio e corrupção em outras empresas. Nossa denúncia tinha criado um efeito dominó. Você ainda tem curiosidade de saber quem foi que vazou tudo? Já não importa mais. O importante é que alguém teve coragem de fazer o que era certo. Se ela soubesse, 2 anos se passaram. Minha vida estava completamente diferente. Novo emprego numa empresa ainda maior, salário excelente, até namorada nova. Uma mulher de verdade, que me respeitava e não me via como ferramenta útil. Foi numa dessas que esbarrei com Vanessa de novo. Dessa vez num supermercado. Ela estava com uma criança pequena no carrinho de compras, fazendo conta no celular para ver se o dinheiro ia dar para tudo. A transformação era chocante. Cabelo descolorido, roupa simples, cara cansada de quem trabalhava dobrado para pagar as contas. Nada a ver com a mulher poderosa e arrogante que eu tinha conhecido. Ela me viu e ficou paralisada. Por alguns segundos ficamos nos encarando em silêncio. Oi. Oi. Como você está? Bem? E você? Tocando a vida. Mentira. Era óbvio que ela não estava bem. O jeito dela, as roupas, até o carrinho de compras cheio de produtos baratos denunciavam que a situação estava apertada. Esse é seu filho? É, tem 2 anos. Fiz as contas na cabeça. Ela tinha engravidado logo depois de ser demitida. Provavelmente de André. E o pai? Ela baixou os olhos. Não está mais na nossa vida. Claro que não estava. André tinha perdido tudo também. A carreira, o casamento, a reputação. Provavelmente não tinha nem condições de pagar pensão. Você trabalha onde agora? Numa empresa de limpeza. Faço faxina em escritórios à noite. Cara, a queda tinha sido brutal. De assistente de diretor para faxineira. De mulher poderosa para mãe solteira lutando para sobreviver. Senti uma pontada de, não sei bem o que. Pena? Satisfação? Os dois ao mesmo tempo? Escuta, sobre o que aconteceu entre nós. Não precisa falar sobre isso. Preciso. Eu fui uma pessoa horrível com você. Não tinha direito de te usar daquele jeito, de te humilhar. Ela estava com os olhos vermelhos, segurando o choro. Eu mereço tudo o que está acontecendo comigo agora. É karma. Ninguém merece passar dificuldade. Mentira de novo. Parte de mim achava que ela merecia exatamente o que estava vivendo. Você tem uma boa vida agora? Tenho. Fico feliz, de verdade. Pelo menos um de nós dois conseguiu se dar bem. O filho dela começou a chorar. Ela pegou ele no colo, tentando acalmar. Preciso ir. Foi bom te ver. Também foi bom te ver. Ela se afastou empurrando o carrinho. Vi ela conferindo os preços dos produtos, tirando alguns itens para conseguir fechar a conta. A humilhação de não ter dinheiro suficiente nem para comprar comida. Naquele momento senti que minha vingança estava realmente completa. Não porque ela estava sofrendo, mas porque ela tinha entendido. Tinha aprendido na dor que suas ações tinham consequências. Voltei para casa pensando na conversa. A Vanessa que eu conhecia era cruel, calculista, sem escrúpulos. A mulher que encontrei no supermercado era quebrada, arrependida, humana. A vida tinha se encarregado de ensinar para ela o que eu não consegui. Que tratar as pessoas como objetos sempre cobra um preço alto. 3 anos depois, mudei de cidade por causa do trabalho. Nova vida, novo começo. Nunca mais soube notícias de Vanessa ou André. Para mim, eles eram página virada. Mas às vezes, quando alguém tenta me passar para trás ou me usar de alguma forma, eu lembro da lição que aprendi com essa história toda. A vingança mais doce não é aquela que você executa com raiva.
É aquela que você planeja com calma, executa com precisão e deixa a vida se encarregar de mostrar as consequências. Vanessa achou que eu era covarde demais para reagir. André achou que tinha poder suficiente para fazer o que quisesse. Os dois se esqueceram de uma coisa importante. Nunca subestime uma pessoa que não tem nada a perder. Porque no final das contas, quem ri por último, ri melhor. E eu ri por último. A vida me ensinou que às vezes a melhor vingança é simplesmente seguir em frente e construir uma vida melhor que a das pessoas que tentaram te destruir. Enquanto eles afundam nas consequências das próprias escolhas, você sobe. Hoje, quando olho para trás, não sinto mais raiva. Não sinto mais dor. Sinto gratidão. Gratidão por ter descoberto quem Vanessa realmente era antes de me comprometer de verdade com ela. Gratidão por ter tido a oportunidade de fazer justiça não só por mim, mas por todas as mulheres que André assediou. Gratidão por ter aprendido que eu era mais forte e mais esperto do que imaginava. E, principalmente, gratidão por ter descoberto que vingança boa mesmo é aquela que o outro nunca vê chegando. Porque no final, não importa quão esperto você acha que é. Sempre tem alguém mais esperto observando, planejando, esperando o momento certo de agir. E quando esse momento chega, é melhor você estar preparado, porque as contas da vida sempre são cobradas. Pode demorar, mas sempre são. Se você assistiu até aqui, deixe seu like no vídeo, se inscreva e ative o sininho para não perder novas histórias. Obrigado por assistir até aqui. Até a próxima história.